Olá pessoal, tudo bem? Professor José Wilton, gramática e redação para concursos é aqui mesmo. Vamos lá, vamos responder questões da banca Sebrasp, vamos lá. Julgue o item que se segue. A forma verbal a poderia ser substituída mantendo-se a coerência, ou seja, a lógica do texto, e a correção gramatical do texto por podem haver. Vamos ver então aqui onde é que está. Ó. Assim, há menos plantas, menos chuva. Pessoal, o verbo haver, aqui no contexto em que se encontra, ele tem o sentido de existir. Portanto, quando ele significa existir, ele é impessoal. O verbo existir, ele é um verbo tranquilo, normal, ele aceita, ele concorda normalmente com o sujeito. Se aqui, em vez de haver, fosse existir, aí deveria ser colocado no plural. Existem menos plantas, menos chuva. Porém, o verbo haver, pessoal, ele é impessoal. Tá? Olha só, fiz até uma redundância aqui, né? Assim, não é nem redundância, é uma logomaquia. Eu disse, pois o verbo haver, pessoal, ele é impessoal. Eu vou apagar aqui o existir, porque eu quero colocar aqui que este verbo, ele é impessoal, o verbo haver no sentido de existir. Pronto. Às vezes este verbo não é impessoal. O haver vai se flexionar normalmente no plural para concordar com o sujeito. Quando? Quando ele for auxiliar. Por exemplo, os alunos haviam estudado muito. Haviam estudado. Aqui o verbo haver não pode ser trocado por existir, tá bom? Então, ele é um verbo normal, entre aspas, e vai concordar normalmente com o seu sujeito. Sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Certo? Mas aqui, não. Aqui ele é impessoal, ou seja, não há sujeito. Portanto, se não há, eu não posso fazer essa flexão aqui, ó. Trocá-lo por podem haver. Eu posso trocar por pode haver. Mudaria o sentido, porque daria a ideia de possibilidade. Alteraria o sentido, mas gramaticalmente ficaria correto. Tá certo? Então, alteraria possivelmente a coerência do texto, se eu trocasse por pode haver. E por que que eu não posso colocar podem haver, professor? Se você falou que somente o haver é que é impessoal. E aqui é o podem, não é o haver. Acontece, meu querido, minha querida, que aqui eu tenho uma locução verbal. Então, este aqui é um verbo o quê? Auxiliar. Este aqui é o quê? Principal. E aqui o verbo auxiliar, ele se contamina com a impessoalidade do verbo principal. Pronto. Portanto, nós temos o que? Gabarito errado. Lembre-se, o verbo auxiliar se contamina com a impessoalidade do principal. Ah, entendi. Agora eu entendi. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Lembrando aí, ó, aqui é aula todo dia, gente, no nosso canal, tá bom? Já se inscreve, comenta que é para dar engajamento, para o algoritmo entender que o vídeo é importante, a aula foi interessante e vai divulgar para mais pessoas e o nosso canalzinho vai crescendo, como tem crescido bastante, tá certo? Graças a você. Obrigado. E aí você já ativa o sininho para receber aqui as atualizações, tá certo, pessoal? E é isso aí, é isso aí. Deixa like, aquela coisa de sempre, tá bom? Vamos adiante. A expressão em suma introduz no texto uma explicação. Pessoal, essa expressão ela é corriqueira em redações, não é? Nos textos dissertativos, argumentativos, ele aparece como conclusão, né? Você vai resumir uma coisa de em suma quer dizer em resumo, resumindo tudo o que eu falei, portanto você está concluindo. Então, aqui não é explicação. Você pode observar, eu deixei contextualizado aqui em cima, mas é uma questão tranquila. Não requer tanto esforço assim para responder, tá certo, gente? Então, em suma, em resumo, ou seja, ele vai fechar, fazer o fechamento do raciocínio dele, do que ele vinha falando anteriormente, e não explicar. Explicação eu tenho o quê? Porque, olha só, pois, olha só, essas aqui você conhece, né? Porque, pois, este pois aqui, ele vai ser explicação quando tiver só uma vírgula antes dele, tá? Se tiver duas vírgulas, se houver duas vírgulas, aí ele vai ser conclusão. Por exemplo, Pedro estuda
Não, Pedro tira 10 em todas as matérias, ele só tira 10. Pedro é, portanto, eu vou colocar vírgula. Pedro é, vírgula, portanto, vírgula, o aluno mais inteligente da escola. Tá bom? Agora, se eu disser assim, Pedro tira 10. Pedro só tira 10, pois ele é o mais inteligente da escola. Uma vírgula, explicação. Tá bom? Pessoal, então aqui está errado também. Beleza. Ó, uma que você deve guardar também, pessoal, é essa aqui, ó, que ela não é muito corriqueira. O porquê e o pois você talvez já até soubesse. Mas guarde esta aqui, porquanto. E faça um favor para mim, não confunda com esta aqui, ó. Conquanto. Conquanto é concessão. Ela indica, ó, conquanto esta aqui, pessoal, ela é concessão, não é explicação. Essa de cima é explicação. Essa aqui é embora. Essa aqui é concessão, embora ainda que, mesmo que a de cima é explicação. Beleza? Então, pessoal, vamos para mais uma? Vamos para mais uma. E aí, o que é que você está achando? Lembrando, gente, que nós também prestamos mentoria para os concursos, aula particular ou em grupo, se reúne aí com seus amigos, e aqui você vai ter algo que não é enlatado, é algo personalizado para você, com aulas ao vivo, tá certo? Online, aulas ao vivo, você tem ali a oportunidade de tirar dúvidas, é algo para você, com a sua cara, para orientar você nas suas dúvidas, não uma aula gravada, pré-gravada, genérica, em que é para todo mundo, para todo perfil de estudante, para quem já é avançado, para quem não é. Se você tem dúvida, é problema seu, se vira. Não, não é assim, tá certo? Aí um precinho camarada, conversa com a gente aí, chama, tem meu contato aí no, na descrição do vídeo, tá certo? E vamos para frente. Olha só, também damos aula particular para acompanhamento para o Enem, para o colégio, enfim. Aqui é assim, português e redação. Vamos lá. Gente, é, ele diz: estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto? Olha, e toda vez você tem que ter cuidado com isso aqui, ó, porque o Sebrasp ele só pergunta assim, ó, o sentido e a correção, o sentido e a correção, a coerência, ele só pergunta assim. Aí cuidado, porque às vezes ele pode a mudança que ele está pedindo pode não alterar, por exemplo, a correção gramatical, mas altera o sentido. Então você tem que ficar velhaco, né? Tem que ficar de olho, esperto. Ou então ele altera o sentido, mas gramaticalmente não alterou, né? Aliás, falei a mesma coisa. Ele pode, ele não altera o sentido, mas altera a correção. Ou então, altera o sentido, mas não altera a correção. Aí você vai lá e diz: ah, não alterou a correção. Beleza, então tá certo. E aí já comprometeu, porque ele quer os dois. Cuidado, ó. Então ele diz: não alteraria os sentidos e nem a correção se os dois pontos, no lugar dos dois pontos, é isso? Deixa eu ver aqui, já me confundi tudo aqui, bora começar de novo. Vou ler do começo. Estariam mantidos o sentido e a correção gramatical do texto, caso o sinal de dois pontos, empregado no terceiro período do segundo parágrafo, gente, aqui tem que ter vírgula, aqui, ó, fosse substituído por vírgula, e a ela se seguisse o termo assim. Vamos ver onde é que está isso aí? Você pausa o vídeo, tenta responder e volta aqui, para conferir com o nosso comentário. Ele diz, depois há o processo de evaporação, está aqui. Ele quer que você troque pelo assim, tá? Ele quer que você coloque uma vírgula bem aqui no lugar dos dois pontos. Apagaria os dois pontos, colocaria uma vírgula aqui, né? Não haveria esse de cima e você iria colocar isso aqui. Quer dizer, ficou horroroso, né, pessoal? O que é que você acha? Bom, vamos apagar aqui e explicar por que que não pode. Seguinte, gente, assim é conclusivo, tá bom? Então, isso aqui é conclusão, olha só. Assim, dessa forma. Isso aqui também é fechamento de redação, como eu disse, né, há pouco sobre o em suma. Pessoal, então ele está pedindo isso aqui, ó, esses dois pontos aqui, eles são usados para fornecer, ele vai apresentar uma explicação. Ele vai explicar isso daqui, ó, o processo de evapotranspiração. Então ele vai explicar como é que ocorre. Olha aqui ele explicando aqui, ó. Ele diz que esse processo ocorre assim: as árvores transpiram, a água, ou seja, a água que caiu como chuva volta para a atmosfera. Então ele está explicando como é que se dá esse processo. Portanto, aqui é
explicação. Gente, o que é que ia acontecer com o sentido? Iria ou não iria mudar? Sim, ia sair de explicação para conclusão, né, gente? Então, ó, cuidado. Aqui também está incorreto. Beleza? Então é isso aí, ó. Já se inscreve, comenta, tá bom? Um abraço e até a próxima. Aqui é aula todo dia, meu amigo. Você veio para o lugar certo, aqui a aprovação é certa. Temos uma playlist, esqueci de falar, temos playlist aqui do CESP, todo dia ela só cresce.